começando mais um Safe Zone Cast. Eu sou a Vitória Minti. Eu sou o Felipe Fernandes. Que está substituindo a Luana, que a Luana teve uns probleminhas aí, né? Intestinais. Não, tadinha. E temos dois convidados queridíssimos. Pode se apresentar, por favor? Eu sou o Sérgio Pinheiro, professor de vocês. Obrigado pelo convite. Nosso professor orientador. E eu sou a professora Fernanda, aqui também da São Judas. Não sou professora de vocês, né? Infelizmente. Mas hoje a gente vai falar sobre a série Merli, que, assim, ela não estourou ainda, mas ela tem um conteúdo fantástico, pra não falar outra palavra. Tem tudo pra deslanchar, ser uma série da época. É uma série que trata de um professor, tá desempregado, e ele dá aula de filosofia. E ele tem uma chance de dar uma aula, mas é temporária, na escola, que é justamente onde o filho dele estuda. E aí começa toda a trama da história, porque ele é um professor meio, como ele digamos, diferenciado. Ele tem uma dinâmica diferente de dar aula, né? Ele não fica só na sala de aula. Fernanda, professor diferenciado, o que será que eles querem dizer com esse professor diferenciado? Não, bem... Seria atrapalhado? Como será que eles enxergam a gente, né? Por isso que chamaram a gente. Exatamente. Mas diferenciado não quer dizer... Ou porque a gente não é, ou que a gente é. Não, mas pensa bem, professor Sérgio. Você traz a gente aqui no estúdio pra gente gravar, pra gente experimentar. Eu não sei como é que é a dinâmica do Fernando, então, se você quiser comentar, se você sai um pouco... Vamos falar. Eu posso falar, assim, várias experiências em que eu tento fazer diferente e que os alunos não acompanham. E preferem aquela sala de aula tradicional, os alunos sentadinhos, lousa, professor falando e tudo mais. Vamos jogar também a bola pra vocês aí também. Mas, então, a série ele trata desse professor que leva os alunos e força os alunos a questionarem, a duvidarem de tudo, inclusive dele mesmo. E tem o quesito que a escola, os alunos nem tanto, não mostram uma resistência, tirando a Berta, né? Não, a outra lá que... Ela é uma escola um pouco mais tradicional, né? Porque ela gosta daquela coisa do professor, despeja a matéria, os alunos só anotam e não sai daquele campo, né? Daquele ambiente. Então, ele tem só a resistência da própria escola, não tem dos alunos. E além da escola, assim, enquanto instituição, direção e tudo mais, eu acho que, num primeiro momento, ele tem uma resposta muito negativa dos outros professores. Sim. E esse é um ambiente em que nós, professores, vivemos e realmente nós percebemos que até acontece no dia a dia em várias instituições, porque no meu caso, eu dou disciplinas práticas, você até comentou, professor, você traz a gente pro estúdio, para gravar, tal. A minha disciplina proporciona, se eu não trouxer os alunos para gravar, não é uma disciplina de rádio. Mas uma coisa super legal é que o Merli, ele faz o quê? Ele propõe para os alunos uma discussão muito legal. Sim. Eu acho que uma coisa muito mágica nessa série é que ele transforma aquilo que para muitos é chato, ele transforma aquilo que na educação tradicional é difícil de se compreender, ele traz para o dia a dia do aluno. O aluno, ele não pensa a filosofia algo conteudista, ele pensa a filosofia como algo do dia a dia. A filosofia é isso, é o dia a dia. Exatamente. Então, ele consegue fazer essa relação. Fazer essa relação parte do professor. Pouco que a gente fala dessa sala invertida, eu né? ia dizer até sobre isso. Mesmo quando, no caso do Merli, né? Mesmo quando ele não propõe nenhum tipo de metodologia, como a gente chama metodologia ativa, né? Que é um termo que a gente tem usado. Mesmo quando ele não está propondo algo diferente nesse sentido, didático, ele leva o aluno a ter uma postura crítica. Então, isso por si só também já agrega para a aula, né? Exatamente. Eu não sei. Eu, como aluna, eu também me vi com aqueles alunos. Eu falei, cara, se eu tivesse um pouco mais de aulas, assim, fora do meu ambiente, eu acho que eu teria aprendido muito mais. Eu não sei, o Felipe. Então, tem até um caos que eu ia contar agora. Que eu tenho um professor, ele é muito parecido com o Merli. Foi no colegial, eu estudei no Mário Marques. Professor Tigrão, ele tinha até um apelido dos alunos, amigo dos alunos, inclusive. Eu estudei no Mário Marques também. Você conheceu o Tigrão? Eu acho que sim. Um professor todo roqueiro, um barbão, assim. Eu acho que sim. Eu acho que eu tive aula com ele primeiro ano ou segundo ano. Já vemos aí que o Olha professor é meio antigo. Olha só. Um professor um pouco antigo. Ele dava uma aula, acho que
filosofia também, né? E levava a gente pra fora da sala, fazer a gente se questionar. E eu acho que o mais incrível é que ele também lutava pro bem da escola também, porque ele forçou a escola a ter clube de leitura, ele incentivou o clube de xadrez que a escola tinha abandonado. Ele também quer que a instituição seja maior, incentive os alunos a gostarem de ler. Tanto que ele fazia encontros pós-aula e sobre livros. Ele, por exemplo, falava, ó, galera, eu vou apresentar esse livro pra vocês. Se quiser debater, a gente tem aberto. Foi ele que me... Por exemplo, um dos livros que eu mais gosto, que é o Frankenstein, da Mary Shelley. Foi ele que falou, ó, esse livro é maravilhoso, leia. E eu acho que foi ele que deu esse primeiro passo pra mim começar a gostar de ler. Veio de um professor de filosofia, inclusive, também. Isso é muito gratificante pro professor ver o aluno se desenvolver ao longo do tempo. Isso é um prazer enorme. E isso acontece porque o aluno, ele também se propõe a isso. Eu acho que o Merli teria muita dificuldade se a sala não ajudasse. Ele tem uma sala que tem interesse, claro que parte dele propor tudo isso para os alunos, mas também tem a questão dos alunos que observam, que ficam instigados, que ficam refletindo no dia a dia. Isso, poxa, é fantástico. Eu me vejo tanto sendo aluno, porque sou aluno até hoje, serei a vida toda, mas também sendo professor. E isso é muito legal, porque você começa a perceber que você, enquanto aluno, sempre tem o que aprender. E como professor, mais ainda. Porque quanto que o Merli aprende com aqueles alunos, com algumas colocações que... Ele não imaginaria, né? Inclusive... Nossa, como que o camarada pensou tal coisa? O aluno Paul, né? Isso tá bastante... Paul, exatamente. O aluno Paul, que era um aluno que nenhum professor acreditava, nem gostava. Tinha até o Eudine que chamava ele de punk, de que ele era um aluno ruim, enfim. Ele já estava estereotipado, assim, estigmatizado até como um aluno ruim, né? Exatamente. E na aula de filosofia, provocado pelo Merli, ele foi desenvolvendo um raciocínio, um pensamento ali, muito interessante. E eu até queria colocar uma outra questão, pensando nisso, né? Em todo esse pensamento crítico, essa autonomia de pensamento que o Merli propõe, o que eu acho mais interessante na série, pensando do meu ponto de vista, porque eu estudo narrativa, é de o Merli tratar de um assunto ali, um conteúdo na sala de aula, e esse conteúdo ali dentro dessa narrativa, ela vai ser o fio condutor da história naquele episódio, para quem nunca assistiu, né? Por exemplo, pega um episódio em que o filósofo é Maquiavel. Então, naquele episódio, o tema é Maquiavel, ele vai tratar do assunto, vai tratar de Maquiavel na sala de aula, e depois isso aí vai ser, como eu falei antes, o fio condutor para as demais ações, né, naquela trama, naquele episódio, na vida desses alunos. Então, extra sala de aula, né? E além disso, trazendo pra gente, pra audiência, a gente ainda pode pensar sobre isso na nossa vida. Inclusive, todo episódio, ou ele é de uma escola, ou ele é de um filósofo, e sempre puxa a filosofia pra vida real, que eu acho que é o ponto mais alto da série, que é misturar não só a vida do Merli, como dos alunos, com tramas familiares, com tramas sobre a própria sexualidade, sobre o corpo, que envolve alguns alunos, ligado à filosofia de filósofos que viveram há 2000 anos atrás. Essa questão do tempo é algo interessante, que quando eu fui assistir a série, eu ficava, caramba, mas por que não tem aquela questão tradicional de se pensar cronologicamente? Ele saía de Platão, vinha para Guy Debord, depois ele voltava lá pro século XV, e assim, ele não tinha um tempo. Uma cronologia. E isso, por vezes, até pensando nessa educação tradicional, ela é quebrada totalmente porque, eu vou montar um programa de ensino onde eu vou pegar do período tal ao período tal. É assim que a gente pensa as disciplinas. Geralmente, né? Um pensamento linear bem cartesiano, exato. Então você vem tendo teoricamente, uma crescente no pensamento, mas não necessariamente esse pensamento é crescente. Não, e não necessariamente ele é crescente. Muitas vezes ele é uma observação sobre uma determinada situação e ele consegue absorver essa essência em pouquíssimas palavras. Quando eu comecei a dar aula, eu sentia que eu tinha um conteúdo gigante e parecia que eu acabava o meu conteúdo em 10 minutos. E depois eu ficava pensando, caramba, e agora? Esses outros 50, o que eu falo? E o semestre todo depois. O que eu falo nesse tempo? Mas
na verdade, é isso. O que o Merli faz? Ele, em poucas palavras, ele dá a síntese, põe os alunos para refletir e depois vai discutir as questões filosóficas com os alunos, não só na sala de aula e não só, mesmo que ele vá no museu, que ele saia com os alunos para o pátio, para o jardim da escola. Ele discute no dia a dia, conversando individualmente com cada aluno. Ele lembra. Então, quando uma personagem, sei lá, passou por uma determinada situação, lembra da aula de hoje? Nós discutimos tal coisa. Então, esse momento, para mim, ele é crucial. Porque traz o aluno para uma reflexão mais profunda. Sim, e tem até a parte da série que todos os ensinamentos dele acabam tendo o desfecho do próprio episódio. Como o caso do aluno lá, que é o melhor da sala, que eu não vou lembrar o nome agora. Que o pai dele é advogado e quer que ele seja advogado. É e ele... o Joan. Isso. Não sei Ele se é Juan. Juan. Sempre no padrão, sempre seguindo as regrinhas certinho. E chega o Merli na vida dele. E ele se cobra muito. Sim. Ele é muito perfeito. Isso que vem também do próprio pai. Exato. E nesse episódio eles tratam da justiça. E no Isso. final ele se entrega lá pra tirar a culpa do Merli. Que o Merli tinha roubado a prova, entregou pro filho. O filho tirou 10 na matéria do Eudine. E no final do episódio termina com ele abrindo o papelzinho da explicação do Merli sobre justiça. Eu acho que isso é o que eu poderia dizer mais genial. Porque o ensinamento do filósofo tem, tipo, o desfecho final, sabe? Ali, tipo, ó, é isso que ele quer dizer, entendeu? Uma aplicação na vida Na vida prática, real, mas né? é tipo, diretamente, ele tá dizendo, ó, é isso que eu quero dizer. Não é, tipo, não fica meio que subentendido ou... Abstrato, é direto, né? é isso, entendeu? Eu acho que é mais legal pra quem não é tão interagido com a filosofia, tem mais dificuldade de entender, fica mais claro. Outra coisa que eu acho muito legal na série é que ela mostra que tanto os alunos, que no caso ali são estudantes do ensino médio, adolescentes, com hormônios a mil, né, todos se amando, se odiando. E isso acontece também na vida adulta. Quando o Merli se envolve com a mãe de um aluno, quando se envolve com uma professora, quando o diretor se envolve... Enfim. Cria uma bola, né? Fica claro pro telespectador que não é a idade que vai definir algo. E isso é uma coisa, por exemplo, que o Juan passava na narrativa, porque ele tinha uma cobrança de perfeição nos estudos, uma perfeição para que ele fosse um homem perfeito. Ao longo da história, ele começa a perceber que aqueles pais que ele via, que idealizava, não existiam. Não eram tão perfeitos assim. Que tinham fraquezas, que tinham dificuldades, que tinham dúvidas. E que, claro, estavam tentando acertar, mas tinham muitas dúvidas. E isso acontece ao longo da vida inteira. O que eu vejo, assim, é que nem dos pais que você tá falando, essa coisa de ser perfeito, eu acho que é pra também não desiludir tanto o filho falar, tipo, nossa, eu tô errando, vou mostrar isso pro meu filho, como é que vai ser, como é que ele vai reagir. Mas eu acho que, assim, quanto mais os pais mostrarem que eles também erram, menos a gente se cobra. Eu vejo também isso. O Merli, ele, nos primeiros episódios, que ele ajuda o menino que tinha agorafobia, que ele não saía de casa. O Ivan. Eu achei sensacional ele ajudando e explicando sobre o mito da caverna com Platão. Isso. E ele falando, eu vou te tirar da caverna. E eu fiquei tipo, cara, é sensacional você pensar como você ajuda e, tipo, ter uma filosofia embutida ali que você nem sabe. Tudo tem filosofia. Tudo tem filosofia. Eu gosto muito de um sociólogo que é trabalhado, que é o Guy Debord, que fala sobre a sociedade do espetáculo, essa forma de vida que o eu não existe mais. E quando o Merli trata sobre Debord, ele demonstra diretamente para o aluno que ele precisa resgatar. E esse resgate, ele é o resgatar do eu que tem o medo, ele é resgatar o medo do pai, é resgatar a vida e me encontrar. É quase parecido com um filme chamado Divertidamente, que ele explica exatamente a psicologia. De uma maneira simples, né? De uma maneira simples. Acessível. É que todo mundo fala, não é pra criança. Gente, não é pra criança. Não é pra criança. Tem camadas de significado, né? Eu diria assim. Sim. Uma criança vai entender uma camada mais superficial, mais simples. Sim. Mas a gente, se quiser, né, vai além. E o Merli, se for ver, vai nesse mesmo sentido. Sim, e até perguntar aqui pra Fernanda, que quem não sabe, ela tem um artigo falando sobre a série, que vai lançar logo. Espero que a gente possa ter o prazer de ler. E esse negócio de camadas, eu acho que o Merli é o exemplo disso, né? Como a gente tava comentando fora do ar, ele é um personagem que é um professor, e o professor sempre representa pro aluno meio que a perfeição, como a gente tava dizendo, porque ele tem que ser eticamente
teoricamente melhor do que o próprio aluno, senão o aluno não perde um pouco de respeito, eu diria. Referência, Isso. E o Merli, ele é exatamente ao contrário. Então, só para dizer, o meu artigo, são 2 artigos, um para um evento, que vai sair publicado pelos anais desse evento, e outro é um livro. Mas em cada um eu analiso coisas distintas, né? Nesse específico que a gente estava conversando, ele tem a ver com esses aspectos de pensar o personagem, porque ele, como protagonista, como um elemento da narrativa, porque eu estudo especificamente a narrativa. Então, nesse ponto de vista, a gente identificou, eu e a Nara, né, fazer jus a outra autora, a gente identificou que ele tem várias coisas que eu posso colocar, né, mas que ele quebra um certo estereótipo de professor nesse sentido, de ele não ser esse exemplo de moral e de ética como seria um certo estereótipo de professor. A gente até pode dizer que muito, já desde o início, né, ele mostra essa postura dele quando ele vai dar em cima da namorada do outro professor. Então, já é uma postura, um comportamento criticável aí, moralmente ou eticamente. E esse seria um ponto, assim, que a gente vê essa postura dele. Ele seria uma mistura de herói com anti-herói, talvez, ao mesmo tempo em que ele pensa nos alunos, ele pensa nesse outro, na alteridade, ele também pensa muito em si próprio, um egocentrismo ali. Então, ele é um personagem que não é tão linear, né? Não, e a primeira aula em classe, ele já fala, eu fui despejado, moro com a minha mãe, sabe? É um negócio que... Ele se expõe, eu acho que é esse o legal. O primeiro contato dele não é tipo, oi, eu sou o professor tal, vou dar matéria tal. Tipo, não, ele se abre e quer que os alunos se abram com ele. Então... Diferente de uma professora que vai aparecer lá, depois na segunda temporada, sem querer dar spoilers, que ela é muito mais... dura, né? Muito mais. Ela vai com uma postura de vocês ali, eu aqui, assim. Então, tem esse distanciamento que ele quebra e que muitos professores são cobrados para manter esse distanciamento. Eu passei por isso no início da minha carreira. Quando eu comecei a ser professor, isso foi em 2006, faz 12 anos. Em 2006, eu era operador de rádio na mesma instituição, passei a ser professor assistente. E o professor que dividia a disciplina comigo, ele pedia para que eu fosse para a sala para explicar o conteúdo, afinal eu estava aprendendo e tinha que treinar. E ele ficava sentado me observando. No final da aula, ele olhava para mim e dizia: Serginho, você não é mais o Serginho operador. Você não pode mais ficar rindo para todo mundo. Agora você é sério. Agora você é um professor universitário. E eu tentava me podar, porque eu sempre tive essa característica de rir pra todo mundo. Até uma vez numa gravação eu tava rindo, porque eu tava curtindo muito uma gravação. A pessoa, você parece uma hiena, né? Não para de rir. E eu fiquei muito sem graça, mas eu tava gostando tanto da gravação. Eu tava, sabe? Feliz. E, enfim, foi passando o tempo, eu percebi que não adiantava eu querer ser um professor moldado. Um professor quadrado. Eu tinha que ser eu. Se eu não entrasse em sala sendo eu mesmo, eu não... Se duvidar, eu sou mais à vontade em sala de aula do que em casa, do que em vários ambientes. A maior parte dos ambientes, porque eu tenho que ficar me podando. Teoricamente, em sala de aula, o professor é autoridade. Então ali, eu solto a minha mente, falo várias ligações, para não dizer besteiras, mas eu solto algumas ligações que às vezes eu falo, nossa, de onde ele tirou isso? Porque, às vezes, no meio de uma aula, eu puxo uma música, dessa música já me vem um outro fato, vem um outro caos, dali surge uma sei lá... Uma ideia, um programa de rádio, que é a minha praia. Então, fazer isso me traz muita coisa boa. Eu acho que o Merli faz isso. Talvez por isso eu tenha me identificado tanto com ele. Porque ele não se importa em se abrir na vida. Porque... Só depois de eu me tornar professor, eu descobri, assim, uma infinidade de colegas que tomam remédio para dormir. Uma infinidade de colegas que sofrem porque são totalmente atrapalhados, sei lá, financeiramente. O cara ganha até relativamente bem, mas ele não consegue se organizar financeiramente. E por que não consegue se organizar? Porque tem alguma coisa errada ali com ele. E o fato do Merli se abrir é tão legal,
é tão bacana que acho que ele ganha a turma a partir do momento que ele abre o peito e fala assim, ó, este sou eu. Imperfeito, Quem né? são Mais vocês? confusão. Eu sou de pele e osso, eu sou um ser humano comum. E esse ser humano comum sofre para caramba. Né? Sim. Pra não falar mal. Assim como os alunos. Sim, a gente... eu como aluna, né? Eu vejo que, tipo, o professor, ele quer sempre mais do aluno, sempre mais. E eu falo, calma. Não é assim. Mas também tem um... Mas cuidado, porque o professor, ele sabe O potencial. qual aluno ele pode puxar. Mas também tem uma questão de personalidade, como a gente tá falando. O Merlin é um cara muito aberto. Ele não tem vergonha, ele até no começo da série, se não me engano, no primeiro ou segundo episódio, ele critica essa nossa ética judia cristã, ele acha que esse negócio de ter vergonha vem tudo dessa base de pensamentos culturais. Mas ele é uma pessoa muito sem vergonha. Literalmente sem vergonha. Não tem vergonha de nada. Em vários sentidos. O filho dele pega ele com a professora de Educação de física. arte. De artes. De arte, e ele tá lá, toma aqui, vem, vou fazer o quê? Não tem vergonha nenhuma, mas também parte um pouco de personalidade do professor, se ele for um pouco mais fechado, entendeu? Eu acho que uma pessoa mais fechada, mesmo que ela tenha um potencial gigante de passar um conteúdo, o aluno, se o professor também é mais fechado, o aluno... Trava, né? E pro aluno, porque eu sou professor há muitos anos, a Fernanda também. Pro aluno, como é enxergar um professor que pensa diferente, que se abre de uma forma diferente em sala? Será que todo professor que se abrir É bem para discutir recebido. vai ser bem recebido? Não vão. Aqui na São Júlio tem esse exemplo. Os alunos eu tive professores excelentes, principalmente no segundo ano, o Guto, ele fazia loucuras aqui na faculdade. E na nossa sala ele foi muito bem recebido. A gente adorava ele. Mas teve salas que ele foi muito criticado. A minha. Então. Na parte da manhã ele era muito criticado, porque ele não era o professor tradicional. De manhã, ninguém manhã- vai ser elogiado. De manhã dorme, né? De manhã todo mundo dorme. 7h30, gente, eu não sou... 7h30 da manhã, eu não sou a mesma professora das 19 horas. Isso é verdade, tem que ter. Eu também já né? tive turma que dava aula pela manhã, depois o aluno foi ter aula comigo à noite. Nossa, Serginho, você é outro à noite. Total. Não, o Guto, ele trazia umas experiências legais, porque ele jogava um tema e falava, se vira, cria alguma coisa, cria, tipo, Eu um acho que a espetáculo. liberdade criativa dele era o que mais me surpreendia. Até porque eu não sou uma pessoa muito fácil de lidar e eu também nunca me dei muito bem com o professor. Eu não sei, é uma personalidade. Quando a pessoa... Terapia aí. Quando a pessoa... Vamos saber. Quando a pessoa, sei lá, eu sempre tive um problema com autoridade, digamos. Eu nunca me dei muito bem com o professor, mas quando o professor chegava na sala de aula, como o Guto, o Serginho também era assim. Professores que eles não... Sabe, ele não parecia que era meu professor. Ele tava lá pra me ensinar, mas não tava pra me cobrar, pra me, sei lá, tentar me puxar pra baixo. Por exemplo, faz essa prosa, você não consegue... Você é burro, sabe? Negócio assim. Não que eu critique o tradicional, porque eu não consigo pensar, pelo menos nas minhas limitações, um jeito melhor de avaliar. Mas eu acho que quando o professor ele chega nesse ponto, muito aluno também vai se incomodar, muito aluno vai pedir pra ele sair, vai fazer boicotar o professor. Então, é uma situação complicada, porque muitos alunos também estão habituados àquele modelo tradicional, querem aquilo. Toda e qualquer mudança é dolorida. Toda. Então, vai doer em algum lado. Qual lado vai doer e qual lado vai berrar de dor? Será que vale a pena o professor também se propor a tal situação? Eu não sei se eu estivesse na posição do Merli, desempregado, Morando com a mãe de novo. morando com a mãe novamente e tendo filho agora. Pra criar, né? Exatamente. Pra criar. Depois de tantos, acho que depois de 15 anos. 15 anos, que não tinha contato. Não tinha contato. E outra, como que eu vou me mostrar? Porque isso deve ser maluco. Você ser professor do próprio filho. Sim. Eu tenho essa Porque- experiência. E conta como é que é, então. Minha mãe, ela é professora de inglês e português. E aí, a primeira vez que eu tive aula de inglês com ela, eu fiquei tipo, cara, é minha mãe. Acabou minha Então, vida. Ela se não eu é a errar- professora. Exatamente. Se eu errar, nossa, em casa, Sua o mãe, negócio sua mãe ia saber dar nota antes da professora entregar a nota, né? Exatamente. Que coisa. Eu posso dizer também que minha mãe também é professora. E ela é professora de pedagogia. Ah lá. Então, é professora de professores. E eu fui ter aula com ela de didática. Minha nossa, deve ser pesado, é mais uma pesado. relação- E o pior acho que é não poder aprontar, né? Porque você apronta escondidinho. Nossa, não pode fazer nada errado, né? Você vai... O que Ai, é não isso? tinha Ah, essa. uma bobagem que eu fiz. Agora, se sua mãe viu, Não tinha como essa. você explica, né? Eu Você tá na aprontava. diretoria, sua mãe já tá ali na hora. Você chegou na diretoria, sua mãe tá do lado. Fala, poxa, como que eu explico? A professora nem vai falar, vou chamar sua mãe, né? Eu vou chamar sua professora.
Ai, não, eu tive dessa de aprontar. Minha mãe sabia de todas as vezes, todas as peripécias, então minha mãe sabe a fila. Você era uma peripatética? Eu era uma peripatética. E adorava ser, porque eu questionava muito. Essa questão dos peripatéticos é muito interessante. Porque ele, através dos peripatéticos, ele amarra o grupo, a turma. E ele tem aquela turma não como uma turma de alunos. São a turma de peripatéticos que vão discutir, que vão criar umas reflexões, vão criticar. Exatamente, que serão os grandes pensadores do futuro e tudo mais. E cria uma identidade comum entre eles, né? Isso Exato. Que é legal. Cada um com a sua individualidade, mas... Sim. Mas não... É que nem ele fala sobre... Uma coisa que eu acho muito legal é que quando os alunos começam a rir de ele fala, não, gente, pera, vamos ouvir e tudo mais. É isso que eu gosto. Que o professor, ele te dá a segurança pra poder falar. Pra ele, que nem o Juan, que é muito tímido, ele vai se soltando aos poucos... Justamente porque o Merli dá essa abertura, dá essa confiança. Sim. Então, nossa... Mas... A gente tá falando muito que ele usa a filosofia para o bem e tal, mas eu também vejo que ele usa esses pensamentos, essas ideias pro mal. Ele era maldoso. Ele engana o Tony, que é o professor-chefe da escola, usando sua lábia. Sim. Ele conquista as mulheres usando sua lábia. Ele sabe o que ele tá fazendo, ele não faz por ingenuidade, por amor puro. Então, é possível usar essa filosofia sempre por um lado meio... Obscuro da força? Eu acho que dá pra usar de todos os lados. O discurso é sempre ideológico, né, gente? Então, só eu construir ali um discurso, ele pode ir pro bom, ele pode ir pro mal, né? Sim. Também depende do receptor. Porque... De não ser ingênuo. Também. Exatamente, porque se ele utiliza um filósofo quando ele tá em sala de aula com o filho da amante... Né, que é o nome, a mãe de um aluno quando ele se envolve. O Gerard. E ele traz aquele pensador para falar algo, para poder brincar com alguma questão, mas essa brincadeira, bem entre aspas, brincadeira, ele tá querendo dizer uma mensagem direta para aquele aluno. E esse aluno vai levar para casa. E quando chega em casa e a mãe ouve sobre essa questão, ela se encanta mais ainda pelo Merli. Então, essa brincadeira que ele faz, eu acho que é uma... Não é sem propósito, né? Ele é muito assertivo, ele sabe o que tá fazendo, mas isso daí também tem a ver do próprio encanto do ser professor e do ter o poder da palavra. Sim. Porque, independente de qualquer coisa, pode falar o que for. Ele estava sendo maldoso em vários momentos. Quem nunca foi maldoso em algum momento? Interesseiro também. Quem nunca foi interesseiro? Exato. Quem nunca se utilizou de um determinado discurso para conseguir conquistar algo que, às vezes, nem estava ali num primeiro plano dentro daquela narrativa? O que a gente vê hoje em dia são pessoas assim, terminou o namoro, então eu vou conquistar o melhor amigo do ex pra poder fazer ciúmes. Vai falando que ele é lindo, que não sei o quê. Consegue pegar, faz ciúmes, aí o ex volta e, você fala, gente, qual é a lógica disso? Então... É estratégico. Então, se é sempre ideológico o discurso, é possível afirmar que o Maquiavel é maquiavélico? Em termos. Que ele é ruim? Que ele não fez uma filosofia do mal? Não, ele não é do mal. Eu acho que ele não fez uma filosofia do mal. Mas eu acho que ele alertou a sociedade que o pensamento não necessariamente é um pensamento bom. Então ele foi um herói. Também não. Também não. Ele somente fez a observação. E daí vai do nosso uso, né? Do que a gente vai fazer, né? Com isso aí, vai... Até a discussão, se o fim justifica... Que ele tem um episódio inteiro avaliando o Maquiavel, que eu acho que é um dos melhores episódios da série. É, muito bom. O Maquiavel é muito bom. Até porque ali ele vai... eu lembro que a partir do discurso... Como eu disse, aquela questão do fio condutor, né? A partir do discurso sobre Maquiavel, o Gerard vai pegar e vai soltar uma frase que ele acha que é inteligente na aula para tentar conquistar a Mônica. Então, tem toda... Além de ele usar a filosofia para ajudar ele usa também para ajudar os alunos que vão atrás dele. Sim. Que depois esse aluno
volta pra encher o saco dele depois, que é nota, que já que você é meu amigo, você tem que me dar nota. Você tá saindo com a minha mãe, você tem que me dar nota. Verdade, não lembrava. Eu acho que essa é a pior parte, né? De pegar, tipo, a mãe de um aluno, né? Porque aí ele usa como chantagem. Não, eu ia dizer que a pior coisa mesmo é o aluno vir pedir nota. É muito ruim horrível. isso. É horrível o aluno pedir nota. Eu sinceramente Não não façam, sei Como não reagir? façam. Como reagir? Não façam. Eu sempre... Bom, eu sou clássico em dar respostas diretas e engraçadas, toscas e tirando barato da cara do aluno. Tipo, o que vai cair na prova? Lágrimas? Lágrimas. cair Você lágrimas. já ouviu essa, né? O que vai cair na prova? Lágrimas. Isso é clássica. Professor, posso fazer a prova lápis? Pode, e eu posso apagar. Exatamente. Simples. A prova é em dupla, você e Deus. Não. Eu não digo você e Deus porque tem gente que não crê, mas pode você ser pode consultar o cérebro. Exato. O próprio, não o alheio. Enfim, tem várias questões, assim, que eu tenho já como característica, porque eu sou assim. Eu dou essas respostas no meu dia a dia. Quem convive comigo sofre muito. Porque eu dou essas respostas. Mas eu não dou essas respostas porque eu faço... Por que você quer? Porque eu quero... Pra mim as coisas são tão claras. Você é o Dr. House, então. Não, pra mim as coisas são tão claras que é isso, pronto, acabou. Referências. Então, acho que é horrível o aluno que pede nota pela seguinte questão. Ele demonstra que ele não está na escola ou na faculdade para aprender. O aluno que está na faculdade para aprender, ele aprende e pronto, acabou. A nota vai fazer a menor diferença. A diferença vai ser o conteúdo que ele vai levar. A diferença vai ser o que ele vai fazer na vida lá na frente. Isso sim vai fazer diferença. Uhum. Nota é o de menos. Aluno que fica preocupado, fica fazendo continha pra saber se já estourou em falta. De falta. Eu ia dizer a mesma coisa, de falta. Nossa! Tolerância zero. Sua obrigação é vir pra faculdade. Seu pai tá pagando, no caso, tipo, da São Judas, que é paga, né? Sim. E não é... Não, no mínimo isso que tem que pensar, mas não é isso, né? Mas não no é mínimo isso. Né? Não é isso. Poxa, você se propõe na vida a fazer uma faculdade. Eu lembro uma vez que eu tinha uma turma que muita gente faltava. Tudo bem, a disciplina não era tão agradável, mas... Legislação, como a minha, assim. A minha é legislação. Então, só pra constar. Não então, era. Só pra constar, é legislação pro quarto ano, na sexta-feira à noite, no último horário. Então, pensa. Não, as turmas da Fernanda, por exemplo, legislação quarto ano, a pessoa só quer se formar, só quer pegar o diploma e ir embora. E sexta-feira à noite, no último horário, camarada... Não tem ninguém. Qual é a obrigação do aluno? É ir pra aula. É ir pra aula. É pra aula, também acho. Uma vez eu tinha uma turma dessas que o povo não vinha. Um belo dia que veio, sei lá, 60%, 70% da turma, eu fiz o cálculo de quanto custava, quantas cervejas poderia se beber com uma mensalidade. Nossa senhora, é muita. E aí nós fizemos um balanço que, poxa, se é pra pagar e não vir, eu vou beber. Vai utilizar. Paro de fazer a faculdade. O dinheiro inteiro, então bebe o dinheiro inteiro, aí vem uma das minhas respostas. Já que é pra fazer, faz direito. É direito. Exatamente. Sabe? Não é pra fazer curso de direito. Outra frase que eu adoro. Os vem. alunos de rádio e TV. Quem aqui o pai ou a mãe mandou fazer rádio e TV? Não, ninguém, né? Porque administração, Ninguém, direito, engenharia, medicina pode até ter uma série de alunos lá na sala. Mas rádio e TV, publicidade e propaganda, jornalismo, dificilmente. Vamos falar o contrário, né? Não faça. Não, imagina. Nossa. Eu tive que brigar em casa pra poder fazer o curso. Pô, você escolheu fazer esse troço. Faz direito. Prova pra todo mundo que eles estavam errados. A melhor prova que você vai dar é tendo sucesso na sua carreira. E pra você ter sucesso na sua carreira, você precisa absorver muito bem o que os professores falam. Não simplesmente porque eles são detentores do conhecimento e tudo mais, mas porque ele tem um pouco mais de experiência do que você nisso daí. Então, às vezes, os alunos pedem alguma dica e tal. Às vezes eu soluciono de uma forma simples, às vezes não. Às vezes eu deixo o camarada pensar. Eu dou uma dica e deixo pensar. Poxa, eu faço rádio há 18 anos, quase que todos os dias. Então, alguma coisa a gente tem a contribuir. Só que contribuir não significa dar as respostas, Sim. dar os caminhos. Você tem que aprender por si próprio. Outra frase que eu tenho. Você nasceu quadrado? Não. Então se vira. Vai lá. Se vira. Por quê? Você tem que aprender com as dificuldades que vai ter no dia a dia.
E acho que dá para puxar até um gancho aqui pro Merli mesmo, que é outra coisa então que eu falo. Não, eu não sou Merli. Sim. Não, mas Não. outra coisa Pode que eu falo assim pros alunos, né? Se eu pego no pé, é porque eu tô me importando, gente. A partir do momento em que eu não importar, aí é que eles vão ver, assim, o meu descaso mesmo. Então tá, então não vou mais cobrar falta, então não vou mais me importar com passar o conteúdo. Então, entende? Ele tem que ver que a gente tá se importando, né? Com esse Claro, modus operandi. Que, enfim, é uma burocracia, mas faz parte. Tem que vir para aula, gente. Não é um curso à distância. Eu tinha uma professora, a Silvia Cavalli, foi quando eu comecei o estágio com ela em TV, e aí eu fui, tipo, aos pouquinhos, tudo mais, só que ela percebeu um potencial pra apresentar, pra montar roteiros, só que então ela começava a puxar cada vez mais forte, eu ficava, calma, eu só sou uma estagiária. E ela falava, não, tem que puxar, porque é aí que você vai mostrar seu potencial. Claro. Então, acho que o professor, ele tem também essa função, entre aspas, né, de puxar o aluno pra ser sempre melhor, mostrar inspirar, né? Também Isso. inspirar, eu acho que é isso. E se for pensar assim até o final da série, também, novamente, sem dar spoiler, ele inspirou os alunos. Sim. Eles levaram mesmo pra vida, pós ensino médio, né? Pós escola. E cada um tomou um destino a partir da união do conteúdo e de conseguir enxergar a si próprio. Que o Merli proporcionou, né? Proporcionou. O Merli proporcionou uma reflexão para que ele pudesse se enxergar, se encontrar enquanto ser humano, enquanto cidadão. Na sociedade. E foi, aos poucos, traçando o próprio caminho, que não necessariamente o professor também não tem que obrigar que todos os alunos gostem de rádio. Mas se você faz um determinado curso, você tem que passar por isso. Se você está no ensino médio, você tem que ter uma noção de filosofia para poder pensar o que você quer nesse mundo. Exatamente. Essa era uma das pautas que a gente tinha feito, porque assim, a gente percebeu que até uns anos atrás era obrigatório, depois se tornou optativo. E aí eu falei, gente, é importante, porque eu tive na primeira série, depois não tive mais, depois eu só fui ter no colegial. Então, gerou um desfalque nesse tempo. Por quê? Por que eu parei de aprender isso? Por que eu parei de questionar? E até a série trata disso, né? Quando ele chega na escola, o Eugene fala, você é professor de filosofia, você é mais ou menos. Você tá aqui pra brincar, né? Você é professor, mas você é café mais com ou leite. menos. Daí depois ele tem aquela conversa com a mãe do Gerard, que é a mesma coisa, a filosofia, ele é bom saber, mas o importante é matemática, catalão. Porque não tem uma aplicação prática, não tem entre aspas, né? Bem entre aspas. As pessoas não enxergam essa aplicação prática, né? Não é algo que você, sabendo, vai entrar dinheiro na conta. Isso, a real acho que é essa. Bem isso aí, é bem isso aí. Mas na verdade entra. Porque quando você passa a ter ética, quando você passa um pensamento autônomo, quando você enxerga a sociedade como um todo, você passa a criar estratégias dentro da sua atuação, independente de qual seja, você encontra caminhos para poder levar a vida. Sim. Então, a filosofia, ela é necessária. A mudança que a gente está tendo na educação hoje, ela é retrato exatamente, talvez, do que você disse de Maquiavel. Né? Será que estão querendo ser bonzinhos? Ou será que estão querendo moldar um cenário para que as pessoas pensem de determinada forma ou não pensem? Pode ser que assim, não é que é não pensar, mas é pensar de um modo que já está pré-estabelecido. Que obedeça ao status quo. Isso. Exato. Mas é difícil pensar filosofia se você não entende filosofia, se você não sabe o que é filosofia. Eu vou ser sincera, até uns anos atrás não sabia não. E eu garanto pra você que você vai aprender todos os dias, porque quando você vê uma pessoa tendo uma determinada atitude na rua, sei lá, jogando chiclete no chão, você pode refletir, ficar pensando sobre alguma coisa, mesmo que não tenha, tal teórico. Os teóricos, eles entram num outro âmbito, mas você tem uma reflexão da sociedade, o que é bom para a sociedade, o que não é legal para a sociedade, e o que é bom para você, e o que não é bom para você. E o que vai passar para as gerações futuras, porque aquele chiclete, ele pode prejudicar o meio ambiente, que depois... O que vai virar o meio ambiente para as gerações futuras? E o que você passa para os seus filhos, para as próximas gerações, é a evolução da sociedade. E isso é filosofia. Olha lá. Mas... Tudo é filosofia.
Uma dúvida que me surgiu agora. A filosofia, ela é muito abrangente, certo? Tem diversos filósofos que tratam da mesma coisa, de coisas extremamente diferentes. Que bom, né? E, Porque não é cartesiano. Sim, sim. E também tem filósofos, como eu posso dizer, especializados em um determinado assunto. É justo pro aluno, ou mesmo pro professor de filosofia, ter só uma matéria para explicar filosofia? Por exemplo, a gente tem de São Tomé de Aquino a Karl Marx, sabe? E é a mesma professor que tem que explicar, mesmo assunto, mesmo tempo. É possível um aluno conseguir, em uma aula de filosofia, conseguir ter esse aprendizado tão abrangente quanto a filosofia propõe? Eu acho que existem fases de aprendizado. Tem um momento em que você está no ensino médio, tem um momento que você está no ensino fundamental, você vai ter algumas pinceladas. Um pouco de cada um, assim. Um pouco de cada um, que vai começar a te despertar. Eu acredito muito que você tendo essas pinceladas, em algum momento, algum autor te chama a atenção. E aí vai de você. Por isso que a educação, ela não pode ser obrigação somente da escola. A família é muito importante. Então, se a família participa da educação daquele jovem, daquele adolescente, enfim, o adolescente passa a ter uma liberdade de comentar em casa. Ao comentar em casa, se tem uma certa abertura, os pais vão ler esse filósofo com o filho. Vai expandir mais, né? Vai expandir. E talvez nessas discussões, aquele indivíduo que está se formando começa a se encontrar e começa a traçar os próprios objetivos. E ter essa liberdade para poder pensar é importante. E ele vai fazer daí uma pós, e nessa pós ele Então, vai entrar em específico em um autor. Sei lá. Então, o objetivo da filosofia, quando se trata de uma sala de aula, é além de ela tentar trazer questionamento na cabeça do aluno, é também dar uma escola, um filósofo por vez, para ver o que bate no aluno. O que desperta e também para que ele tenha uma noção do todo. Você precisa enxergar o todo para conhecer especificamente um autor. Não tem como a gente dizer que determinado autor tirou a ideia do nada. Sempre tem uma base. Ele tem uma base, ele conheceu em algum lugar, alguém inspirou, ouviu falar sobre alguma questão. Na época que ele vivia, e aí as coisas começam a se encaixar. Eu tive um aprendizado muito importante enquanto ser humano no meu mestrado, porque eu comecei a estudar alguns autores e peguei esses autores para discutir coisas como era a vida dele naquele momento. O que ele tinha como angústia própria desde quando era jovem? O que ele carregava do pai e da mãe? A história de vida desse autor. A autor, história de vida desse autor é super importante para saber por que ele pensa da forma que pensa. Quando a gente pensa assim, vamos trazer para as teorias da comunicação, né? Na semiótica, o Peirce. Por que a teoria dele é como é? Ele foi matemático antes de entrar no meio da comunicação. Na semiótica, assim. Ele era matemático. Não é à toa que ele vai numerando tudo. Sim, a teoria dele é matemática, então... Triste de aprender a teoria dele. Pois é. Difícil. E aí eu concordo com o Serginho que a gente tem que ter essa visão do todo até para conseguir fazer comparações entre eles. E respondendo a tua pergunta, Felipe, antes da função, função é uma péssima palavra, mas do objetivo, assim, de uma aula de filosofia, também não só passar esse conteúdo todo, mas acho que o simples fato de fazer a pessoa pensar... Já é um bom começo. Pensar fora da caixinha, assim... Acho que já é um ganho. Eu acho que depois dessa aula de filosofia... Sensacional com os nossos queridos professores. Eu acho que a gente tem que... encerrar, infelizmente. Encerrar, mas também, diria, incentivar a todos em qualquer... Sim, assista a série. Assista, vale muito a pena. E eu gostaria que vocês dessem suas opiniões sobre a série como um todo. Pontos fracos, fortes, o que pode mudar, o que poderia ser melhor. Eu acho que em alguns momentos a série, ela fica muito na vida pessoal de alguns personagens e sai um pouquinho do ambiente da sala de aula. Nessa primeira visão, o ato de sair, ela demonstra que a vida não é só dentro de uma sala de aula, que é bom. Ela mostra que todos nós temos dificuldades, sofremos e curtimos a vida, brincamos e tudo mais. Isso é bom. Mas eu acho que metodologicamente falando, a questão da série, para quem não tá acostumado com o ambiente escolar, para quem não vive o hoje, ser professor, ser aluno, às vezes o camarada que saiu da faculdade, sei lá, faz 15, 20 anos, tá totalmente distante, não sei se ele enxerga essa filosofia que tá sendo
transmitida, que está sendo discutida em outros ambientes além da sala de Tão aula. claramente, né? Tão claramente. Apesar de que a série se esforça pra isso, né? Ela se esforça, mas eu acho que em alguns momentos isso acaba se perdendo. Agora, professor, eu acho que Merli é uma obrigação de todo professor assistir, porque ele inspira em como ser um bom professor. E ele mostra na cara, dá um tapa na cara, como vários professores trabalham em sala de aula, para ele refletir, será que o papel que ele está exercendo na sociedade? Que professor está sendo ele? Será que ele está sendo aquele professor que entra na sala dos professores e diz, eu odeio aluno? O único fator importante... O único fator importante para você ser professor é ter aluno. Se você não gosta de pessoas, não gosta de aluno, vai ser qualquer outra coisa, menos professor. Até a cara do Eugênio, apesar de ele ter esse distanciamento, quando ele descobre que os alunos chamam ele de Hitler, ele fica, porra, Hitler? Nossa! Ele fica surpreso. E depois ele começa a observar por que isso. E ele chega à conclusão que ele era um Hitler. Que ele era um saco. Fernanda, considerações finais? Olha, é bom, claro que eu concordo aí com o Serginho que é muito inspiradora a série, todo professor tem que ver mesmo, mas o que eu ia falar é um ponto que a gente não tocou até agora, que é a questão de a série trazer essas questões que estão muito em emergência, sendo discutidas na sociedade hoje, das identidades de gênero, né, principalmente identidade de gênero, que está colocada em professores e alunos. Então, é uma questão muito legal que ela está colocando ali de pano de fundo, às vezes um pouco mais, mais latente, exposta, e às vezes não. Mas só de ela estar ali, eu achei bem legal isso também. E se misturar com a teoria filosófica. Eu acho que é o mais importante. Sim, que também faz parte, a identidade. Não, e mostra quanto esses filósofos são geniais. Aristóteles, por quê? 3 mil anos de idade? E até hoje a gente olha pra ele e fala, mano, esse cara é incrível. Ele viveu com a gente. Por isso a obra dele é viva e vai permanecer viva. E falam que se perdeu muito, né? Sim. Daquela época. Imagine o quanto que a gente perdeu de conhecimento e queimaram quase tudo. Quanto que regredimos. Então é isso. O Safe Zone Cast vai ficando por aqui. Assistam Merli. Seja, assim, amigo do seu professor, pelo amor de Deus, assim, como os professores querem, assim, até ser amigo dos alunos, eu aproveite acho, o professor. Exatamente, aproveite. Pro aluno, seja amigo do professor. Pro professor, não seja Hitler. Exatamente, essa é a função. Exato. Vai tomar uma breja com o professor, porque faz bem também. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. O nosso próximo Safe Zone Cast vai ser sobre... Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan. Vai ser sobre Death Note, que é um anime. Vai ser muito difícil falar Death Note. Sério? Vai ser muito difícil. Ai, meu Deus, aí Vamos tentar. Vamos tentar. Então é isso, vai ser sobre Death Note. Desafio lançado. Desafio lançado, professor Sérgio, muito obrigada. Tô aqui presente, Fernanda. né? Desafio lançado. Imagina, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Bem legal. Obrigada, gente. Até a próxima. Um beijo na bunda. Valeu, tchau. Tchau.